Olá, meu amigo, minha amiga. Estamos de volta com o nosso Portal do José, hoje com as mãos cheias de desmascaramentos para fazermos em relação a algumas criaturas que andam fazendo o mal por todos os lados aqui no nosso país. São picaretas, vigaristas políticos, estelionatários da fé pública que estão ainda envenenando uma parcela considerável da sociedade, comandados todos eles pela figura do chefe da Orcrim, que esteve à frente do nosso país e que, infelizmente, entre um almoço e outro, o senhor Paulo Gonet ainda não denunciou. Mas essa também é uma das missões da cidadania, a gente levar essa informação para a sociedade brasileira, para que cobre do senhor Paulo Gonet que ele dê uma satisfação à sociedade brasileira. Porque os criminosos, na medida que eles ficam impunes, eles vão se sentindo empoderados. Ontem eu mostrei para vocês uma insanidade do comportamento da figura abjeta, agora a gente tem que sublinhar essas coisas também, né? Do ex-presidente da República, do inelegível, que está disposto a vender a nossa soberania nacional desde que ele consiga um habeas corpus do governo norte-americano, vejam só, de Donald Trump, para poder disputar as eleições em 2026. Eu vou falar para vocês aqui algumas das consequências possíveis dessa insanidade e como que ele tem que ser demandado por esse tipo de fala absolutamente entreguista, antipatriótica. Vou conversar com vocês também sobre outras criaturas que estão atirando numa coisa, mas o tiro está saindo pela culatra. Eles estão sendo ali, estão sofrendo o rebote das suas maldades também. Bom, vou conversar com vocês também de coisas muito importantes e positivas, mas antes de mais nada, é sempre muito importante convidar você que está chegando agora ao nosso portal e ainda não é inscrito, para que, em primeiro lugar, você dê o clique e se inscreva aqui conosco. Depois conheça os nossos outros vídeos, se você gostar, compartilhe, recomende, nunca se esqueça de dar o seu joinha, o seu comentário, se puder, se inscreva também no nosso clube de membros. É uma forma adicional que você tem para prestigiar aqui o nosso portal e fazer ele chegar a mais pessoas como você, tá legal? Então, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda e vamos seguir aqui com os nossos temas. A gente abordei com vocês, no nosso encontro anterior, uma coisa que ainda não está repercutindo suficientemente, que é o comportamento dessa figura desesperada que tem um caráter voltado para o crime, para a insanidade junto com o crime, e que resolveu dar uma declaração que retiraria o Brasil dos BRICS, afetando todo um bem-estar da sociedade brasileira, interesses do nosso país, interesses das empresas, dos negócios aqui no nosso país, por uma questão de capricho, para ser um vassalo, para puxar saco de Donald Trump. E mais do que isso, ele está disposto, ou estaria disposto, caso ele tivesse a sua elegibilidade recobrada, de ceder um território nacional para uma base norte-americana aqui. Então, nós todos ficaríamos absolutamente próximos de algum tipo de hecatombe se a gente não se curvasse de uma vez por todas aos mandamentos do império, né, dessa gente insana que está lá. Então vocês imaginem só, a gente poderia sair de uma situação de bloqueio comercial, de tarifas, para uma situação mais hostil. Agora, mais do que isso, tendo aqui no nosso país uma base alienígena de um país que está com conflitos com outras nações o tempo todo, desde sempre, nós podemos colocar o nosso território também como alvo. E aí como é que fica? A população ali que ele quer colocar, ele pensa em doar, né, um território nacional, o que no Código Penal Militar seria um crime de traição com o resultado de uma pena de morte caso o Brasil estivesse no conflito, como eu conversei com vocês. Mas vocês imaginem só, as populações ali do Paraná, de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e aí São Paulo, Minas Gerais, todo mundo é sujeito ali a sofrer as consequências de um ataque, de uma situação militar. Parece uma coisa de Guerra nas Estrelas, mas não é não, gente. Situações inimagináveis não são, não. População de Gaza que o diga. Vocês imaginem só, os russos anunciaram, alguns meses atrás, uma nova arma que vem como uma coisa absolutamente indefensável. As imagens não são muito boas, mas dão a noção para a gente de mísseis que vêm de cima, né? Eles não vêm de lá, vêm lá de cima, numa posição absolutamente vertical, como um flash, né? Atingindo. Aqui dá para ver um pouco, né? Acho que vai dar para os clarões, ó. Gente, isso impressionou todo mundo, todos os analistas militares, enfim. Então a gente vai querer uma base norte-americana aqui. Gente, vou falar uma coisa para vocês. Eu fiquei muito indignado, externalizei essa minha indignação
e algumas pessoas já estão se tocando de como esse troço que foi dito aí, esse propósito, é uma coisa absolutamente abjeta, inaceitável, e tem que ser repudiada com letras maiúsculas. O inelegível, ele está querendo fazer qualquer coisa. Agora vejam só, ele está querendo que se revogue a lei da ficha limpa para todos os criminosos que foram condenados aqui no nosso país por corrupção, malversação de dinheiro público, todo tipo de golpe, todo tipo de falcatrua, todos fiquem livres para que ele possa disputar as eleições em 2026. Acreditem se quiser. Vou colocar um trecho aqui para vocês. A lei da ficha limpa serve apenas para isso, perseguir a direita. A ideia é essa, né, que ele está dizendo aqui, que a lei da ficha limpa só serviria para perseguir a direita. Portanto, deixa eu até diminuir a velocidade aqui, que ficou muito rápida a fala da criatura, né? Vamos lá. Você sabia que o Luciano Hang está inelegível? Por quê? Você nunca ficou sabendo que disputou qualquer eleição? Até isso fizeram uma medida preventiva, tornando o Luciano Hang, um empresário conhecido por todos vocês, inelegível por 8 anos, para que ele então nem sonhasse a disputar uma vaga para o Senado, uma vice-presidente da República ou presidente da República. Ou seja, repito, a lei da ficha limpa serve apenas para isso, perseguir a direita. E ponto final. Teria vários casos para comentar aqui, como por exemplo, o deputado Francisquini, lá do Paraná. Não vamos ficar por aí. E você? O que você acha? Podemos buscar uma mudança na lei da ficha limpa ou não? Eu sou até radical. O ideal seria revogar essa lei, porque assim não vai perseguir mais ninguém. E quem decide se vai eleger ou não, o candidato é você. Então é simples, né? Um vagabundo destrói a nação, faz todo tipo de falcatrua, todo tipo de ato de corrupção, e aí o eleitor, mal informado, vai decidir se o ladrão continua na vida pública ou não continua na vida pública. Não dá, né, gente? E aí a figura não vai escapar, não. A gente vai cobrar aqui todos os dias. Eu acho que esse mês aí é unânime, que todo mundo está esperando que o senhor Paulo Gonet se manifeste. E nós entraremos no ar ao vivo aqui para comemorarmos juntos esse marco, né? Esse começo desse processo que vai jogar essa criatura e outros tantos na cadeia. Vamos falar aqui de mais vigaristas. Essa senhora lá do Rio Grande do Sul fez um vídeo protestando contra uma fala do Lula, que foi perguntado lá naquela entrevista coletiva que ele deu para vários jornalistas sobre responsabilidade fiscal. E aí eu vou mostrar as falas da criatura primeiro, o uso que foi feito da fala dela, por gente bandida também da extrema-direita nas redes sociais, e depois vamos ver o desenlace dessa história aqui. Vamos ver. Se não fosse o rombo fiscal, o Rio Grande do Sul teria ajuda. Se não fossem as pedaladas fiscais, o Rio Grande do Sul teria ajuda. Basta, nós não aguentamos mais levar nas costas mais esse fardo. Aí essa senhora veio com essa história aí. Aí virou celebridade na extrema-direita e foi entrevistada no canal da extrema-direita e chorou, se debulhou em lágrimas. Financeira, pessoas atingidas por uma catástrofe dessas. A gente, como gaúcho, escuta um chefe de Estado falar um horror desses, uma atrocidade dessas com a dor do gaúcho, é impossível ficar quieto. Porque... Então, essa senhora, que, me desculpe aqui, tá, gente, é uma bandida, não tem como falar de outra forma, porque o presidente da República, ele falou um dado concreto, ele estava respondendo essa pergunta aqui sobre responsabilidade fiscal, se ele estava cuidando das finanças. Ele falou, olha, nós fizemos aqui um esforço máximo e nós não tivemos rombo. E se nós não tivéssemos gastado o dinheiro do orçamento com a catástrofe que aconteceu no Rio Grande do Sul, o superávit nosso aconteceria. Foi isso que ele disse, né? Bom, vamos ver esse trecho aqui. O que a gente quer saber é se o senhor considera que cumpriu a necessidade de baixar o rombo fiscal, de resolver o rombo fiscal. Olha, eu vou só repetir o seguinte. Não existiu rombo fiscal. Rombo fiscal existiu no governo passado. No governo passado, houve rombo fiscal de quase 2,6%. No nosso não houve. Aliás, se não fosse o Rio Grande do Sul, nós teríamos feito superávit. Pela primeira vez em muitas décadas. Então, gente, foi isso que o presidente quis dizer. Vejam só um jornal do Rio Grande do Sul. 7 meses após a enchente, o governo federal repassou 58% dos recursos projetados para a recuperação no Rio Grande do Sul. Porque tem uma série de burocracias, né? Órgão criado para centralizar esforços pela reconstrução do Estado já teve status de ministério. Passou a secretaria e agora será a Casa do Governo. Para 2025, o Planalto projeta foco na conclusão das ações previstas. E o que foi remetido para o Rio Grande do Sul, gente,
foi o montante de 64 bilhões e 400 milhões de reais de 110 bilhões e 900 milhões de reais que estavam previstos, que ainda estão indo, né? Então, é muita patifaria essas pessoas virem fazer esse quadrinho de suposto desespero que o presidente da República está culpando o povo gaúcho. Francamente, é só gente muito ruim da cabeça para acreditar nesses vigaristas, né? Mais uma desmascarada. Alta da inflação de alimentos sob Bolsonaro contradiz Boné. Comida barata novamente. Os bolsonaristas fizeram esse bonezinho, né? Todo mundo, volta Bolsonaro que a comida vai ficar mais barata. Só que é o seguinte, são tão vigaristas que se o governo Lula, se o setor de comunicação começar agora a expor essas situações, essa gente vai ser desmoralizada, porque vejam só os dados no governo Bolsonaro. A inflação na cebola, 189%. Óleo de soja, 164%. Fubá, 111%, batata, 110%, feijão, 109%, mamão, 108%, farinha de milho, 94%, acém, 93%, açúcar, 91%, café em pó, 88%, linguiça, 86%, eu estou arredondando aqui, mussarela, 82%, ovos, 78%, frango, 78%, leite longa-vida, 69%, derivados de carne, 66%, arroz, 66%. Então, gente, é muita bandidagem, é muita vigarice. E aí, essas criaturas estão querendo agora chamar atenção diante do que está se avizinhando para essa turma toda, ou seja, a cadeia, que uma instituição estrangeira contaminou o processo social brasileiro, enfim, mas eles só estão querendo fazer uma CPI para apurar a USAID, né, essa instituição, o dinheiro que ela teria mandado, somente no período do Bolsonaro. Olha, se eu fosse deputado federal, eu ia ajudar eles a escolherem mais assinaturas para fazerem uma CPI. Porque essa CPI teria que buscar os dados desde os anos 60, porque desde os anos 60 a USAID coloca dinheiro aqui para perverter a nossa democracia. Só que tem um negócio que apanhou essa gente de surpresa, né? Todos eles aqui, o escândalo por trás da USAID que você não vê, todo mundo falando. Todos esses, maior escândalo político da história. Outro canal, urgente, Trump e Musk descobrem o maior escândalo mundial. Essa criatura, aliás, tem uma surpresa para ele, né? Hoje o Supremo Tribunal Federal negou o recurso de Gustavo Gayer por ofensas a senadores e Supremo. O senhor Gustavo Gayer vai ser condenado por calúnia, injúria e difamação. Mais uma condenação criminal na telha, né? E o inelegível, ele quer que os criminosos que sejam responsabilizados fiquem todos livres para disputar a eleição, né? Mas não vai dar, não. Vai ficar agarrado. A criatura está dizendo, olha, assim que Elon Musk estão quebrando todos os sigilos da USAID, vão disponibilizar esses assuntos lá para a sociedade norte-americana. Não, ele diz que conhece o Elon Musk pessoalmente, inclusive ele chegou com essa cascata aqui que eu desmontei aqui com vocês, eu mostrei que isso aqui é uma mentira. Mas essa gente não tem compromisso com a verdade, né? Disse a criatura em certo momento. Vamos ver se vai dar para aqui. De lembrar desses senadores do PSD. Questão, Macombi. E para concluir, porque eu vou ter que ir agora, eu tive uma ideia. Falei pro Elon Musk, a gente pode tentar colocar você e alguns senadores para conversar. Isso aqui é furo, hein, de reportagem. Posso tentar, às vezes, porque eles têm uma imagem de você, uma imagem assim, que você é isso tudo por causa da imprensa. Às vezes, conversando, a gente consegue amenizar um pouco essa situação. Então, eu peguei alguns telefones de alguns senadores. Então, ele dizendo que conversou com ela, mas que ele caiu da cama, né? Ele despertou de alguma substância que ele estava utilizando, alguma coisa alucinógena, né? Urgente, deputado Gustavo Gayer acabou de conversar com Elon Musk, que afirma não ter recuado. Ele me disse que o X não pode ficar muito tempo suspenso, pois isso mataria o algoritmo. Ele também disse que precisamos do X para tirar morais. Vejam só, hein? Então, essa gente bandida, vigarista, isso aqui é uma cena que eu mostrei para vocês, dessa USAID dando 52 milhões de dólares para o Guaidó, Juan Guaidó, que foi recebido aqui pelo inelegível, né, que teceu loas e mais loas aqui para ele. Né? E democracia. O Brasil está Então, quer dizer, a mesma figura que foi recebida por todo mundo aqui no Brasil, até o Mourão sentou com o Guaidó, só que tem uma matéria de hoje, nessa sexta-feira. O governo Bolsonaro assinou um acordo com a agência de Trump, que Trump chama de corrupto. Então, seu Dudu Bananinha, o seu papai assinou um convênio com a USAID de 100 milhões de dólares. O senhor vai investigar isso também? Quem é que botou essa grana no bolso? Para onde foi esse dinheiro? Por que o governo do papai assinou, já que é uma agência de esquerdistas, né?
apoiando esquerdistas, é muita gente, me desculpe, gente, vagabunda e ignorante, porque se eles colocarem uma lupa em cima desses sites, eu acho que de repente eles vão até prestar um serviço público ao Brasil. Eu não sou contra, não, que essa CPI vá adiante, porque essa gente ignorante, quando eles atiram por um lado, muitas coisas acabam até se ferindo, porque a ignorância tem dessas coisas, né? Gente, eu fico por aqui e a gente volta no próximo encontro. Lembrando que domingo, às 18 horas, eu vou fazer uma live especial com vocês aqui para comemorarmos 1 milhão de inscritos no nosso portal, tá legal? Um grande abraço, tchau!